Atenção, senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos proceder à chamada dos senhores vereadores para a abertura da sessão extraordinária. Solicito da senhora secretária, vereadora Karen Gaspar, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex da Academia. Aloísio Pinheiro, presente. Dr. André Sacco. Dr. Andréa Capriotti, vereadora presente. Toniolo, presente. Batista Comunidade. Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora. De Paula. Jair Assaf na presidência. Josias. Karen Gaspar na secretaria. Professora Mazé. Professor Mário Luiz, presente. Maluco Beleza. Branco, presente. Rogério Silva. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alex da Academia. Dr. André Sacco. Vereador Batista Comunidade. Vereador presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Vereador Josias. Vereadora Mazé. Vereador Maluco Beleza. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Bognar, vereador presente. Vereador Valdomiro Ventura. Onze vereadores responderam chamada, senhor presidente. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da sessão extraordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura do edital de convocação. Edital de convocação número 57 de 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem às sessões extraordinárias que serão realizadas às 13h30 do dia 30 de setembro de 2015, para apreciar a seguinte matéria. Projeto de Decreto Legislativo número 29 de 2015, Comissão de Economia e Finanças, dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2012. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 29 de setembro de 2015. Quem assina, presidente Jair Assaf. Nós informamos aos senhores vereadores que na discussão do projeto de decreto legislativo 29/15, já falaram em plenário a vereadora Mazé e o vereador André. Então, dando continuidade à discussão do projeto de decreto legislativo 29/15, nós colocamos em discussão e está inscrito para falar o vereador Aloísio. Questão de ordem, vereador. Uma nova sessão, porque na sessão anterior ela foi encerrada por falta de quórum. Ela não foi suspensa, ela foi encerrada. Nós estamos vivenciando uma nova sessão extraordinária na Câmara. E pelo fato de ser uma nova sessão extraordinária, penso que o tempo de discussão deve ser reaberto a todos aqueles que queiram discutir
o projeto de lei. Vereador. Então, a não permissão da discussão é ferir a ordem de uma nova sessão. Nós estamos vivenciando aqui uma nova sessão extraordinária. Não é uma continuidade da sessão. E nem tinha vencido o tempo da sessão. Não tinha vencido. Vereador. A sessão foi encerrada por falta de quórum. Aquela sessão deixou de existir. Esta é uma nova sessão e o tempo para a discussão precisa ser respeitado, senhor presidente. Vereador doutor André, eu fui bem claro que nós estávamos encerrando, não havendo número para continuidade da sessão, eu encerrei e convoquei outra para continuar a discussão. E nós já fizemos isso. Nós fizemos isso a semana passada, quando estava em discussão uma moção do novo vereador, se não me engano, Bognar, que nós encerramos e demos continuidade. Então, novo vereador, nós estamos respeitando o regimento. Nós estamos dando continuidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, com todo o respeito que Vossa Excelência e a assessoria dessa casa me merecem, mas nós estamos falando de coisas diferentes, parecidas, porém diferentes. Naquela ocasião, nós tínhamos uma situação de que o tempo regulamentar da sessão foi esgotado. Na sessão passada, pela qual o vereador André Sacco está se referindo, não aconteceu isso. A sessão foi encerrada por absoluta falta de quórum. E aí, senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aqui no parlamento, nós estamos no lugar da casa que é para se discutir as questões. Não é para se enfiar as questões embaixo do tapete e ficar por isso mesmo. É para poder se discutir. E como nós vamos discutir, é importante que todos os senhores vereadores possam fazer uso da palavra. Até porque nós vamos discutir uma situação muito importante para a nossa cidade. Onde, senhor presidente, em 8 contas, 7 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Nós não estamos falando de uma rejeição, nós estamos falando de 7 em 8. Então é necessário, senhor presidente, que se reveja isso e que se possa dar a palavra a todos os senhores vereadores que desejem fazer uso da palavra, cumprindo assim o regimento interno e respeitando profundamente a vocação e o porquê de ser desta Casa de Leis. Não, vereador Bognar, não é essa a interpretação da nossa assessoria. O tempo, vereador André discutiu a matéria, vereadora Mazé, agora está escrito vereador Aloysio e Vossa Excelência. Nós vamos dar continuidade na discussão da matéria, que é o projeto de decreto legislativo 29 da Comissão de Economia e Finanças. Questão de ordem. ordem. Está escrito para discutir a palavra, para discutir agora, o vereador Aloysio. Questão de ordem. Questão de ordem. Foi esse vereador, Valdir Roque, que pediu o quórum. E o senhor foi bem claro. Como não tinha quórum, o senhor, basicamente, o senhor encerrou suspendendo para a gente fazer uma nova discussão hoje. Então, os oradores que fizeram na sessão passada não têm o direito, porque tem para fazer agora. Então, é o Aloysio, depois o novo vereador Bognar. Foi esse vereador que pediu... Foi esse vereador que pediu a contagem do quórum. Foi esse vereador. Não tendo quórum, o senhor encerrou pedindo que, no outro dia, que seria hoje, fizesse. O senhor fez uma suspensão da sessão que teve ontem, para começar a fazer essa suspensão, dando continuidade ao debate, que é hoje. Esse debate está superado. Questão de ordem, senhor presidente. Nós queremos... Questão de ordem, senhor presidente. Nós queremos isso. Questão de ordem. Nós queremos esclarecer, vereador Valdir, que nós fizemos a chamada por constatar que não havia número para a continuidade da sessão. A sessão foi encerrada e foi dada abertura hoje para a continuidade da discussão da matéria.
Está escrito o vereador Aloysio e o vereador Bognari, nós vamos respeitar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro que a sessão tinha sido suspensa ou que ela foi encerrada para maiores discussões. Isso não é verdadeiro. A sessão foi encerrada por absoluta falta de quórum. Faltou quórum na sessão, encerrou. Não tinha. A base da administração não estava presente, senhor. Da vereador, doutor André. Não estava presente. O processo. De ordem. Eu abro meu direito de falar, o meu direito de discutir, mas eu gostaria que fosse colocado o projeto em votação, já que existe a pressa para votar. Que vote o projeto neste momento. Pediria ao líder do senhor prefeito que também abrisse mão. Vote, coloque o projeto em votação neste exato momento. Abro mão. O que nós temos que respeitar. O vereador Bognari também abre mão de discutir. Coloque o projeto para ser votado neste momento, senhor presidente. Da vereadora André. Como Vossa Excelência discutiu e nós respeitamos, agora está com a palavra o vereador Aloysio. Eu só estou pedindo questão de ordem, senhor presidente, com o devido respeito que tenho por Vossa Excelência. Eu pedi questão de ordem antes mesmo que o vereador Aloysio assumisse a tribuna. Com o devido respeito. Nós estamos discutindo questão de ordem. A questão de ordem sobretesta qualquer outra situação nesta Casa de Leis. Não importa se o vereador está na tribuna ou não. Questão de ordem é de ordem fundamental, é prioritária. Coloco para Vossa Excelência o meu pedido de colocar o projeto em votação neste exato momento. O projeto vai ser colocado em votação tão logo os oradores inscritos para falar termine o seu pronunciamento, não é, vereador? O vereador tem direito de falar, ele é líder do governo. Ele tem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, não, vereador. Senhor presidente, só para ficar, infelizmente, para ficar o registro de que a democracia que está se exercendo aqui dentro dessa casa não é democracia coisa nenhuma. O que está ocorrendo aqui é um cerceamento de palavra de vereadores que querem fazer uso da palavra, porque o projeto que nós vamos discutir é um projeto importante que precisa ser discutido por essa Casa de Leis. E assim teria que ser visto por todos os vereadores, e especialmente por aqueles que têm, neste momento, estão de plantão na condução desta Casa de Leis. Vereador Aloysio, Vossa Excelência está com a palavra. Vai, Luiz. Senhor presidente, cumprimentando a todos, desejando uma boa tarde, cumprimentar a Vossa Excelência, que preside a Câmara Municipal, nossos vereadores, vereadoras, os servidores da casa e especialmente o público que nos acompanha nessa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, nosso público, nós estamos fazendo a continuidade de uma sessão anterior, portanto, dando continuidade... Questão de ordem, senhor presidente. O tempo, obrigado. O tempo estava parado. Dando continuidade. Obrigado, viu, vereador. Vamos agradecer aí a presteza aí do vereador André. Agradecer aí ao vereador, viu, vereador? A mesa diretora que agradece. Mas dizer que nós estamos dando continuidade a uma discussão a respeito das contas do Executivo da nossa cidade de 2012 e que a nossa Comissão de Economia e Finanças, após analisar com bastante critério, com bastante cuidado, os comentários e o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a comissão, após receber do então prefeito Emílio de Souza, em 2012, ele encaminhou para casa, no prazo regimental, a sua defesa chamada e as justificativas para se contrapor a alguns itens que o Tribunal de Contas entendeu que o chefe do Executivo, naquele momento,
não cumpriu de forma satisfatória. Nós já discutimos em outros momentos que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele é um órgão de assessoramento e há muito tempo vem se posicionando como um órgão de julgamento. Eu particularmente não concordo, porque nós temos os tribunais, nós temos o TJ, nós temos o STJ, nós temos o STF. Esses são os tribunais que devem julgar. Eu imagino que o Tribunal de Contas, por ser um órgão de assessoria, ele deveria emitir simplesmente, na vereadora Karen, Vossa Excelência, que é formada em ciências jurídicas, na área de direito, deveria encerrar o trabalho dele, essa é uma opinião, exatamente no relatório que ele faz, porque a ele compete fazer as auditorias, emitir relatórios, pareceres, mas o Tribunal de Contas, eu não consigo achar essa figura posterior à análise, à confecção do relatório e parecer, dentro da Constituição, onde dá esse poder do Tribunal de Contas, seja nas contas do Executivo, seja nas contas do Legislativo, é assim. Ele vai além do parecer. O novo vereador Mário Luiz sabe bem disso, a gente já conversou bastante a respeito. Então, portanto, eu diria que ele extrapola um estágio da chamada competência dos poderes constituídos, que é colocar, além do parecer, um julgamento. Com todo o respeito, é evidente que nós devemos ter pelos técnicos do Tribunal de Contas, pela assessoria técnica deles. Não estou questionando aqui a competência do Tribunal de Contas, do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista constitucional, eu acho bastante complicado. Nós vimos aqui que no chamado reexame das contas, encaminhado um parecer, portanto, pelo então prefeito Emílio de Souza, ficou bastante esclarecido com relação a alguns itens como o Fundeb, que é sempre questionado, porque uma hora o Tribunal de Contas entende que não deve utilizar o recurso do Fundeb para além da compra do caderno e do livro didático. Então, são questões que nós precisamos ter o apoio de vários segmentos da sociedade para que a gente possa, no mínimo, questionar, eu diria, esse avanço um pouco além das competências. Isso sem retirar nem o valor e muito menos a importância do Tribunal de Contas. Uma outra questão é que esse recurso, por ser um recurso carimbado, ele tem sempre uma dificuldade, no vereador Josias, da gente conseguir, na administração, que é bastante complexa, principalmente a área da educação, conseguir chegar em 31 de dezembro com os chamados empenhos liquidados. O que é isso? Você empenha, faz a compra e efetiva o pagamento. Então é muito comum, quando você chega, uma cidade do porte da nossa, em 31 de dezembro, a nova vereadora Mazé, que foi secretária de Educação por bastante tempo, sabe bem o que eu estou falando. Você não consegue fechar a conta 100%. O que aconteceu, por exemplo, nas contas de 2012? Quando encerrou o chamado exercício, aí fechou-se aqui que gastou 24,58% das receitas do Imposto da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, que é exatamente o Fundeb. Mas, porém, naquele momento, o Tribunal de Contas não tinha as outras notas fiscais de despesas contraídas que seria efetivado o pagamento, que é permitido por lei. Dentro do mês de janeiro, no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, chamado restos a pagar, você vai fazer esses pagamentos e valores empenhados. Então, é isso que eu penso que o Tribunal de Contas precisava relativizar e flexibilizar. Ele deveria estender, portanto, a sua análise do exercício 2012 com o primeiro mês do ano de 2013.
mesmo da outra administração. No caso nosso aqui, assumiu, portanto, o prefeito Jorge Lapas, mas o primeiro mês do chamado restos a pagar são efetivamente de despesa contraída no exercício anterior. Não é isso, não, professor Mário Luiz Guido? Então, eu penso que o Tribunal de Contas precisa verificar, avaliar essa questão. Então, eu quero me pautar por isso, até porque, nas explicações, na justificativa, para o pedido de reexame das contas de 2012, do chefe do executivo da nossa cidade, apareceu exatamente as razões justificadas de como foram feitos os pagamentos e no que resultou, portanto, a exigência constitucional, que é gastar o limite de 25% com o ensino. Ontem, a professora Mazé dizia também outra coisa importante. O Fundeb é para a educação. E a educação, ela vai além da compra do lápis, da borracha, da caneta, do caderno, do livro. O Tribunal de Contas precisa se ater a essas questões. Por isso eu volto a repetir, se a gente analisar aqui, do ponto de vista da competência técnica do tribunal de fazer os levantamentos, eu não tenho nenhum óbice, não tenho nenhuma divergência. Mas esta problemática real não é você falar, não é teoria. É o que acontece com a maioria dos municípios do Brasil, não é nem do estado de São Paulo apenas, Chico. É, na verdade, um problema de ordem técnica financeira. Você não tem como fazer em dezembro o pagamento de uma nota fiscal que você acabou de empenhar e acabou de efetivar a compra. Não é isso, Marta? Então, fica muito difícil você conseguir mandar os relatórios para o Tribunal de Contas, que é a Aldesp, tem um chamado sistema Aldesp, que significa que é online, você produz a despesa, faz o seu relatório financeiro e vai informando sistematicamente dos atos que você está praticando ao próprio Tribunal de Contas. Até por conta do sistema Aldesp, é que ele tem as condições de fazer essas auditorias, porque ele recebe informação quase que diariamente, não somente da administração pública de Osasco. Por isso eu considero que seria importante, eu não quero aqui de forma alguma fazer um debate, né, do ponto de vista técnico, científico, sei lá eu, financeiro, matemático, estatístico, não é isso que eu quero fazer com o Tribunal de Contas, que volto a repetir, tem competentes técnicos, mas eu quero dizer o seguinte, afirmar e reafirmar, é preciso haver uma outra forma de interpretação, uma outra forma de verificar como que as administrações vão poder, por exemplo, 30 dias depois de encerrado aquele exercício, fazer o seu chamado acerto de contas, que é exatamente o que acontece no mês de janeiro. Então, eu quero deixar aqui consignado, portanto, essas preocupações com relação às contas do chefe do Executivo 2012 e dizer que houveram muitos avanços, muitos. Pode um ou outro não reconhecer, mas houve avanços e continua havendo avanços naquilo que o prefeito Emídio começou, do ponto de vista de fazer uma administração onde o carro-chefe pudesse ser a educação. Eu quero dizer o seguinte, quando o prefeito Emídio deixa a prefeitura, deixou diversos projetos já alinhados, como do início de construção de escolas, enfim, que o prefeito Jorge Lapas deu continuidade com muita seriedade a todas essas obras. Então, por isso que eu quero solicitar aqui, estou solicitando aos nossos companheiros, aos nobres vereadores, o voto favorável para que as contas sejam aprovadas, portanto, considerando que as justificativas e as defesas apresentadas pelo então chefe do executivo, o ex-prefeito Emídio de Souza, elas são informações que contemplam e que são suficientes para poder responder a essa preocupação que eu levantei aqui nessa tribuna do ponto de vista do fechamento contábil. E, portanto, dessa forma, cumpre a norma, que é uma norma de procedimento
estabelecida pela lei que criou o Fundeb, que deve ser gasto os 25%. Então, portanto, se a gente verificar que dentro do mês de janeiro você efetuou o pagamento de chamados, restos a pagar, ou das notas empenhadas, quando você paga isso, efetivamente você consegue cumprir e definitivamente você faz o chamado acerto de contas e, portanto, gastou os 25% relativo ao ano de 2012. É isso que eu quero deixar aqui bastante evidenciado nessa tribuna e, portanto, votar de maneira tranquila que nós temos todas as condições para, na justificativa apresentada pelo então prefeito Emídio, ter as condições reais de aprovarmos as contas do exercício de 2012. No mais, eu quero agradecer a atenção de cada um e volto a repetir, o Fundeb deve ser um recurso para a educação e não somente para o ensino. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo 29 da Comissão de Economia e Finanças. Como presidente desta casa, e verificando o esvaziamento do plenário, nós vamos solicitar ao vereador Bognar que proceda a chamada dos senhores vereadores, se assim for possível, para verificar o número de vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. É de se estranhar o comportamento da casa. Nós vemos aqui o presidente, os vereadores da bancada do PSTB, vereador De Paula, vereador André Sacco, vereador Bognar, e nos causa muita estranheza o porquê que a base do prefeito não está na Casa de Leis. Nós lemos no jornal que o acordo foi rompido. Nós queremos saber que acordo é esse. Viu? Que acordo é esse, senhor presidente? É o legislativo que está sendo mostrado de uma forma muito negativa da nossa cidade. E se nós observarmos o parecer da Comissão de Finanças, uma única lauda, sem nenhuma explicação, nenhuma defesa, nem a favor nem contra. Um projeto sucinto, sem substância, sem conteúdo, sem discutir a verdade que o povo quer ver. Está aqui os funcionários da prefeitura, saudosos funcionários, muito bons funcionários que aqui estão. Muitos são meus clientes, meus pacientes, meus amigos. Mas foram trazidos para cá vereador, porque foi pedido para a administração, pediram para vir aqui. E a Câmara mostra essa situação que não é compreensível. Vereador, o senhor, se me permite... Permito, sim. Só Excelência... quero dizer a Vossa Excelência que na sua experiência que tem no Legislativo, jamais foi visto isso. Jamais foi visto tal situação. Se tem vereador contrário, mostre que é contrário. Nós somos claros. Foi desrespeitada a Constituição e não é possível votar favorável ao presente decreto. Quero ver a base de sustentação do prefeito falar a verdade aqui, não se esconder. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex, vereador Aloysio Pinheiro, vereador André Sacco, vereador André Sacco presente, vereador Andréa Capriotti, vereador Toniolo, vereador Batista da Comunidade, vereador Dinei Simão, vereador Cláudio da Locadora, vereador De Paula presente, vereador Jair Assaf na primeira secretaria, na presidência, vereador Josias da Juco, vereadora Karen Gaspar, vereador Amazé, vereador Mário Luiz, vereador Maluco Beleza, vereador Branco,
Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Bognar na primeira secretaria. Vereador Valdir Roque. Vereador Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador Aloysio Pinheiro. Vereador Andréa Capriotti. Vereador Toniolo. Vereador Batista da Comunidade. Vereador Dinei Simão. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Josias da Juco. Vereadora Karen Gaspar. Vereadora Mazé. Vereador Mário Luiz. Vereador Mário Luco Beleza. Vereador Branco. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Valdir Roque. Vereador Valdomiro Ventura. 4 vereadores responderam presença, senhor presidente. Não havendo número para a continuidade da discussão do projeto de decreto legislativo 29/15, usando as atribuições que são me conferidas por lei, para dar continuidade da discussão e votação do projeto de decreto 29/15, eu convoco os senhores vereadores para amanhã, logo após a sessão ordinária, para discussão e continuação do processo, para dar continuidade na discussão dessa matéria que trata do decreto legislativo da Comissão de Economia e Finanças. E como, repito, não há número para continuidade, nós damos a sessão extraordinária por encerrada. Muito obrigado.